Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Então, pessoal, aqui é o professor Álvaro, vamos continuar com as nossas aulas, tá? Como toda semana. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que tem a ver sobre as neoplasias. E tem nessa questão umas grandes dúvidas, no caso, no sentido de conceitos simples, como por exemplo, vocês já ouviram falar de tumor, vocês já ouviram falar de neoplasia, vocês já ouviram falar de câncer, né? Que diferente tem elas? Muitas pessoas consideram elas sinônimos, mas elas não são sinônimos dependendo do significado que você vai dar para elas, tá? Então a gente vai falar de uma maneira geral sobre as neoplasias e os conceitos gerais. Uma coisa interessante, né, para entender os conceitos técnicos que são dados para essas doenças, mas também nós podemos observar elas através de um conceito etimológico, sabe, do significado da palavra, como nós sempre falamos. Outra coisa interessante é que vamos falar também sobre a nomenclatura desses e os tipos de neoplasias também, que é uma coisa interessante de entender entre neoplasia benigna e maligna, que é capaz você já ouviu falar. E se não, fica com a gente que vamos a falar um pouquinho sobre neoplasias. Bem, pessoal, o que vamos tocar, né, conceito de neoplasias, conceitos gerais, entender primeiro, antes de entrar 100% em neoplasias, que para a neoplasia, no caso, ela está envolvida com multiplicação celular. E isso é um processo normal que já acontece na célula, muito antes da célula normal se transformar em uma célula neoplásica. Então, normalmente, para o início da vida de um organismo, ela se inicia a partir de duas células, né, como nós tínhamos falado. A partir de duas células, como é o espermatozoide e o óvulo. Então, elas vão iniciar esse processo de fecundação no ócito e começa o processo de divisão celular. Então, aquele organismo ele cresce, desenvolve, se multiplica, ele começa a formar nas camadas germinativas, a ter essa diferenciação de tecidos. Nós já tínhamos visto células tronco embrionárias, células tronco pluripotentes, enfim. E esse organismo ele vai crescendo até formar as pessoas que nós temos hoje, até você, eu e muitos tipos. Então, os processos de multiplicação, diferenciação celular é igual em todas as pessoas normais. E só para especificar, cada pessoa, tipo você, eu, qualquer pessoa, ela tem um aproximado de 70 trilhões de células. Sim, isso mesmo. Pouquinho mais, pouquinho menos. Mas assim, bem pertinho. 70 trilhões de células que nós possuímos no nosso maravilhoso corpo humano. Então, como tínhamos falado, né, essa multiplicação celular ela ocorre constantemente, já que precisa que repor células que morrem, células que sofrem modificações, no caso nos seus tecidos, né, já que as células conformam tecidos. Imaginemos células do trato digestório, elas estão modificando-se aproximadamente a cada 2 semanas. Tá? Porque se não acontecesse isso, a gente morreria pelo que a gente come. Então essas modificações são importantes. Além dessa modificação, essa multiplicação, os processos de diferenciação também são muito importantes. Lembrando que de que é a diferenciação? É um conceito muito claro, a gente tem que ter bastante ciência do que isso significa. Essa diferenciação é a capacidade de uma célula se transformar em outra. Tá? E isso é muito importante porque isso muitas vezes vem acompanhado com os fenômenos de proliferação celular e tal como eu coloquei no texto, né, essa proliferação e diferenciação, ela recebe influência de agentes internos e externos às células. Como tínhamos falado, né, nas nossas aulas de alterações celulares, fatores de crescimento, muito importante. Só que isso aí é comandado pelo corpo. As células normais é comandado pelo corpo, porque essa célula sofreu um estímulo, no caso de uma hipertrofia, ela gera através dela, através de uma sinalização autócrina, uma proliferação de fatores de crescimento para ela crescer, né, no caso, ela cresce, né. Bem, enfim, outra coisa interessante também é quando a gente fala muito essa questão de, no caso de neoplasias, é sobre o microambiente.
o microambiente, o nicho celular, né, como também é conhecido, ele é o meio, o entorno das células do tecido, né? Lembra que tínhamos falado que é a matriz extracelular, é tudo para a célula, é quem sostém a célula, quem fornece quê? Lembra da matriz extracelular? Tem que proteoglicanos, peptidoglicanos, colágeno, elastina, ácido hialurônico, todo importantíssimos constituintes para quê? Muitas vezes para reparo celular, para multiplicação e para proliferação. Então isso também é um ponto importante a lembrar quando a gente vai falar de quê? De neoplasias, tá? Bom, agora vem esses conceitos que nós tínhamos estado falando, né, no início da nossa aula, né, falar de tumor, de neoplasia e câncer. Muitas pessoas, isso é normal, né, já que a mídia muitas vezes não dispõe, né, não disponibiliza uma terminologia técnica sobre esses assuntos. Então fica muitas vezes eles usados como sinônimos, né? Mas a definição é muito clara, né, no que fala. Na questão de tumor, podemos falar um conceito bem rápido, né? É qualquer coisa que ocupa espaço e que leva ao aumento de uma determinada região ou tecido, tá? Lembrando também que tumor não é somente associado a neoplasia, ela também é um sinal cardial ou sinal flogístico na inflamação, né, como tínhamos falado. E no caso, o tumor não está associado à proliferação de tecidos, de células, e sim ao acúmulo de líquidos, no caso, falando nos processos de inflamação. Bem, depois tem a neoplasia, né? Como nós tínhamos falado, vamos falar desse conceitinho bacana, né? De que a neoplasia faz parte de um processo de adaptação celular, só que quando nós falamos disso, né? Ele é um pouco diferente, porque ele não é, neoplasia já é uma célula doente, com um prognóstico pré-estabelecido. Então, ela significa muita coisa diferente do que quando nós falávamos de metaplasia, de hiperplasia, hipertrofia, hipotrofia, enfim. Então, isso também tem bastante cuidado. E assim como o câncer também já é um conceito da doença mesmo. Um conjunto de doenças, na verdade, o câncer. Lembrar que muitas vezes tumor nem sempre vai ser neoplasia, vai estar associado. E neoplasia também nem sempre vai estar associado ao câncer, tá? Seguindo essa lógica. Já ao contrário, se a gente falar que todo câncer é uma neoplasia, tá certo? E toda neoplasia é um tumor. Aí sim, aí seguindo essa lógica, acontece que seja utilizado esses termos, tá? Outra importância também que nós vamos a precisar é o que? É a utilização e conhecimento do parênquima, porque isso vai definir como que eu vou chamar tecnicamente, pela nomenclatura correta, seja a neoplasia ou o tipo de câncer, já que a gente vai falar daqui a pouco, né, de neoplasias benignas e malignas, né? O estroma também é uma coisa interessante de se observar, porque ela faz parte e ela está envolvida também nos mecanismos de proliferação e desdiferenciação no caso dessas células neoplásicas. Seguindo, né, no caso, o conceito mais correto, o tumor não é nada mais do que qualquer lesão que tem como consequência o aumento de volume, se é uma região ou se é um tecido do corpo. Ela pode ser também uma inflamação localizada, né? No caso, como tínhamos explicado, ela também é um sinal flogístico da inflamação, tá? Então, tumor é um conceito geral. Então, eu posso ter o quê? Acúmulo de fluidos, como estávamos falando, né? No caso, numa inflamação, um exudato, né? Nós tínhamos falado disso. A presença da resposta inflamatória devido a um corpo estranho também pode formar um tumor. E também pela proliferação exacerbada, ou seja, sem controle das células. Aí estamos falando, obviamente, no caso de neoplasias. O conceito de neoplasia vai muito além, como nós tínhamos falado. Ele, pelo conceito da palavra, da etimologia da palavra, ela significaria o quê? Neo, que é novo,
E plasia, que nós tínhamos visto bastante sobre isso, né? Que ela normalmente significa formação, crescimento e proliferação. Mas ela também tem outro significado, que é modelagem. Então, se a gente associa esse termo para o conceito de neoplasia, seria o quê? O que seria neoplasia? Um novo modelo de célula. E nesse conceito, escuta bem, nesse conceito se encaixa melhor o que é, no caso, uma neoplasia. É um novo modelo de célula, um novo formato de célula. É diferente quando a gente falava de uma hiperplasia, porque era aumento de células parecidas. Aqui não, gente. Na neoplasia é uma coisa absolutamente irreal, surreal, no sentido que muda muito a forma. Então, é o que a gente vai falar um conceito mais para frente, o que seria o que? A atipia celular, ou seja, forma não típica da célula. Agora queremos ver um conceito, né, mais completo, que envolva, no caso, conceitos teóricos mais aprofundados. Vou apresentar para vocês esse conceito mais teórico, no caso, que normalmente é uma combinação de vários livros que a gente foi pesquisando, né, que são da área de patologia. Então, neoplasia ela é uma lesão constituída por quê? Por uma proliferação celular, beleza? Só que do tipo anormal, já que ela não tem limite, que ela é, como estava falando, descontrolada e autônoma, que em geral com perda ou redução, no caso, da diferenciação. Lembra que eu tinha falado da diferenciação, o que é, né? Então já vai pensando o que está acontecendo. Em consequência de quê? De alterações em genes e proteínas. Como tínhamos estado falando, essas alterações em genes e proteínas podem ser várias, mas normalmente encontramos aqueles clássicos, como é no gene e proteína P53, que é o guardião do DNA, do material genético. Então, uma célula neoplásica, ela para induzir essa transformação, para descontrolar e tornar autonomia nessa célula e provocar uma proliferação celular normal, precisa dominar esse gene, já que ele é encarregado do material, né? E sabemos que no DNA, no material genético, envolve, né, esses processos. Assim, tendo esse controle, vamos a regular a multiplicação e a diferenciação das células. Obviamente, vamos a aumentar a proliferação e diminuir essa diferenciação, já que a célula neoplásica ela não diferencia em outra célula, ela cria a sua própria forma, tá? Assim também vamos ter os tipos de neoplasias. Os tipos de neoplasias mais comuns que normalmente escutamos são as benignas e as malignas. Elas têm diferenças? Têm, mas nem sempre essas diferenças que nós vamos a relatar agora são assim, pelo fato de elas serem benignas, que são inofensivas, não. E pelo fato de serem malignas, né, já consequentemente são malignas, né? Mas já as benignas já é uma história diferente, tá? Vamos falar nos exemplos. Primeiro, as benignas, normalmente, em 80% dos casos de neoplasias benignas, elas não são letais, ou seja, elas não vão provocar a morte desse paciente, mas temos uma estatística de alguns tipos de câncer, ou no caso de neoplasias benignas, que elas podem causar não morte pela própria neoplasia, senão por consequências que ela provoca nos tecidos adjacentes. Um exemplo, estamos falando, os gliomas. Os gliomas, no caso, são neoplasias benignas, que elas se encontram no cérebro, atingem as células da glia, né? No caso, pode ser oligodendrócitos ou astrócitos. Aí que acontece? Elas vão criando abscessos que vão comprimindo na tua caixa craniana o teu cérebro. E com isso, se você encostar numa região do cérebro, que ela possui diferentes atividades, você pode causar problemas. Então, uma pessoa, imagina, se está com um tumor, vamos falar de uma maneira mais geral, no cérebro, porque essa pessoa tem problemas, dependendo da região que ela afetar dos hemisférios, esquerdo e direito, vai envolver na perda de alguma reação, né, no caso. Então, pode ter perda do quê? Perda da memória,
Pode ter o quê? Um desmaio frequente. Normalmente as pessoas muitas vezes associam isso a estresse, que também pode ser causa disso também, tá? Então tem que ter cuidado com essas questões. Outra coisa interessante é que elas não causam transtornos hospedeiros, mas assim, isso aí depende, né? Como falamos no exemplo passado, se for um glioma, aí pode causar transtornos aos hospedeiros. Elas podem evoluir despercebidos por muito tempo, já que elas se encapsulam, elas mudam, elas ficam escondidas, elas não levantam nenhum sinal para que alguma célula possa achar elas, tá? Porque elas precisam se encapsular, né? No caso, uma membrana fibrosa. Já as malignas já é diferente. Já o crescimento é muito acelerado. Nas benignas, não. Também ela vai provocar perturbações homeostáticas graves. Ela pode levar à morte, né, nos estágios terminais. Isso aí é provocado pela própria neoplasia maligna. A classificação dela, para avaliar elas, pode ser dada pelo comportamento clínico, no caso, né? Se ela é benigna ou maligna. Também pelo aspecto microscópico e histomorfológico, que também é muito importante para avaliar, no caso, a presença dessa neoplasia. E também pela origem da neoplasia, que muitas vezes ela vai depender, tem vários tipos de origens e causas, muitas delas podem ser genéticas ou não. Agora vamos entrar na parte da nomenclatura, especificamente nas neoplasias benignas. Essas neoplasias benignas, no caso, elas vão atingir, sabemos que histologicamente podemos separar nossas células em células não epiteliais ou células epiteliais. No caso, quando elas atingem células não epiteliais, a gente vai adicionar o sufixo oma, ou omas, no caso. Quando são células epiteliais, né, tecido epitelial, sabemos que é a parte mais externa de um órgão, de um tecido, aí adicionamos o quê? Essas terminologias, adenomas, papilomas ou cistadenomas, no caso. Podemos observar aqui na tabela, temos diferentes tipos, temos os não epiteliais e os epiteliais. No caso aqui nos epiteliais, podemos observar aqui o que estava falando, se um epitélio glandular, podemos falar se for um epitélio, podemos falar no caso do tubo do trato digestório, então pode ter um adenoma presente. Se for no caso um tecido já não epitelial, do tecido fibroso, ele vai formar o que? Um fibroma. Se for no tecido adiposo, um lipoma. Se for no tecido ósseo, um osteoma. No tecido mucoso, mixoma. E, enfim, só mudam algumas, que não tem diferenciação tanto neoplasia benigna como maligna, que no caso são aqueles que envolvem tecido hemolinfopoético, ou seja, tecido linfático e tecido hematopoético, células do sangue, que sempre vai chamar leucemia. Aí pode ser leucemia benigna ou leucemia maligna, no caso, se for o caso. Igual nos linfomas. Nos linfomas, linfoma maligno ou benigno. Eles não mudam de nome, entendeu? Não tem, no caso, essa terminologia, esse sufixo oma, no caso da leucemia. Tá? Em vasos podemos ter, no caso, se for sanguíneo, hemangioma, que depois vai virar, no caso, um angiosarcoma, enfim, que já é mais comum. Nos linfáticos, linfangioma, etc. Temos também o que, pessoal? Se for no caso no tecidos musculares, no liso, os leiomiomas, por essa terminação leio é de liso, e mio de músculo, ioma da neoplasia benigna. Né? Já quando é musculatura estriada esquelética, já temos o rabidomioma, né? O rábido é de esquelético, musculatura esquelética. Se for no tecido nervoso, nós estávamos falando, né? No caso, células da glia, os gliomas que falamos. Mas aí é mais específico porque depende da tipo, mas normalmente chama de uma maneira geral gliomas, tá? Mas ele pode ser das células dos astrócitos, o astrocitoma, e se for dos oligodendrócitos,
um oligodendroglioma, né? Complicado, parece um trava-línguas, mas é um nome técnico, que nós da área da saúde, só nós da área da saúde sabemos disso, então é importante entender isso. Se for das meninges, o meningioma, também falamos das meninges, né? Pia mater, dura mater, aracnoide, pode se desenvolver uma neoplasia benigna. Uma coisa interessante quando a gente envolve a melanina, né? Normalmente vocês devem ter ouvido falar do melanoma. Só que se você analisa melanoma, ela é o quê? É uma terminologia, então seria, né, o nome correto para uma neoplasia benigna, mas não é não. Ele é o nome geral. É aquelas exceções que a gente estava falando, né? O melanoma na forma benigna chama nevo, tá? As neoplasias benignas, como estamos falando, são células pouco diferenciadas, tá? Elas crescem em blocos, unidas, juntas, já que elas se encapsulam. Elas não infiltram tecidos vizinhos, elas não têm essa capacidade. Elas ficam, como eu estava falando, juntas em uma cápsula fibrosa, comprimidas, né, para evitar serem descobertas. O crescimento é lento, por estamos falando, né? No caso, pode durar entre 5 a 10 anos o aparecimento, no caso, essas neoplasias benignas. Isso depende, né, para cada tipo de, no caso de neoplasia. Elas têm uma excelente vascularização, porque nós tínhamos falado nas aulas passadas que quando tem formação de vascularização, novos vasos, a gente chama daquele termo chamado neoangiogênesis, tá? Elas não apresentam zonas de necrose e raramente têm hemorragias, já que para elas não serem descobertas, elas têm que evitar, tipo, células morrerem, atingir células vizinhas, porque senão vem o processo de inflamação e aí elas são detectadas. Pode haver migração somente em casos de rompimento. Então imagina essa cápsula fibrosa que contém, se teve um rompimento devido a um traumatismo, enfim, tantas coisas podem acontecer. Então células vão vazar, células neoplásicas benignas, então elas podem ter sim migração, só desse jeito. No caso, essas consequências que as neoplasias benignas trazem para a gente, pode ser em compressão de órgãos e vasos, como estávamos falando dos gliomas, produção do excesso de alguma substância. No caso, isso podemos ver assinalado em que? Nos tumores pancreáticos, por exemplo, né, do tipo benigno. Que estão, os tumores pancreáticos, gente, são os que têm taxa de sobrevida muito baixa. Um dos melhores, um dos piores que uma pessoa pode ter, os tumores pancreáticos. Mesmo sendo achados como neoplasias benignas, né, então a taxa de sobrevida é muito baixa. Então estamos falando de 1 a 6 meses entre esse intervalo. Pode ser 1, pode ser 6, pode ser 3, enfim. E por que isso? Porque se você lembra a anatomia, no caso desse pâncreas, ele tem, né, no caso, ele produz insulina. Então, essas neoplasias, elas podem fazer com que tenha um aumento na produção de insulina ou de glucagon, e isso leva a quê? A desordens homeostáticas, no caso. Assim também podem comprimir outros vasos importantes, né? No caso, se a gente fala, podem comprimir o ducto pancreático, e aí não ter a devida produção, no caso da insulina, do glucagon. Então tem muita coisa para falar disso. E também tem o glioma e os meningiomas, que elas comprimem, né? No caso, se for o glioma, ou comprime o cérebro, o meningioma comprime, no caso, a medula. Então são perigosos de um certo ponto de vista. Outra coisa interessante para mostrar aqui, eu estou mostrando que aqui é um corte histopatológico, no caso das células. Isso aqui é uma vilosidade intestinal do tubo digestório. Você pode observar que teve um crescimento, essa região que estou assinalando, teve um crescimento. Nós fazemos, no caso, um zoom dessa região, podemos observar que teve uma mudança, não igual às células normalmente conformadas de um epitélio saudável. Se a gente fazer um corte mais aprofundado, podemos observar o quê?
Vou até colocar o aumento aqui para vocês distinguirem. Aqui, vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos? Vários redondinhos vermelhos aqui. Esses são vasos, gente. Mas são vasos para vocês porque normais? Não. E lembra que eu tinha falado da angiogênese? Então a angiogênese ela é muito aumentada no caso dessas neoplasias. Tá, só deixa eu fechar aqui que está um barulho. Tá certo, gente? Então observar isso é muito importante. A angiogênese está presente nas neoplasias. Tudo certo até aqui? Se quer ir no banheiro e tomar uma água, pode fazer agora, tá? Dá um pause aí que a gente continua. Pessoal, depois de voltar, né? A gente vai mostrar aqui nessas figuras, tem também cortes histopatológicos, no caso da musculatura lisa, tá? São tumores benignos. Podemos observar, no caso, os leiomiomas, no caso. E quando a gente fala em musculatura lisa, a gente está falando do quê? Células fusiformes, grande quantidade de vasos. Você vê avermelhado, tem muitos vasos presentes. Se você fizer o zoom da região, você vê, ó, esses pontinhos aqui, meus rosinhas, é tudo vaso, pessoal. Olha a quantidade. Olha aqui, observando aqui, temos uma célula em apoptose ainda, né? Muita coisa que a gente pode encontrar. Tem muitos vasos presentes, tá? Assim também, angiogênese, como tínhamos falado, e células também vamos encontrar ainda células, no caso, normais, mas a grande proliferação vai ser de células neoplásicas, benignas, no caso. As neoplasias malignas, elas já envolvem, né, estão envolvidas mais no crescimento e diferenciação celular. Aí vai ter uma multiplicação sem controle, bem diferente das benignas, que o crescimento era lento, no caso. Aí essa célula vai sofrer também um processo de mutação, de maligna para benigna, e aí vai crescer descontrolada. A célula maligna é menos diferenciada, no caso, e elas também induzem angiogênese, no caso. Então você pode observar na figura, né, uma célula normal. Uma célula normal, aí ela vai ter um processo de divisão celular, e aí onde acontecem as mudanças. Porque por falhas do material genético, ela vai produzir o quê? Uma célula mutada. Aí estamos falando de uma neoplasia benigna que se transforma em maligna. Se observar aqui, né, já quando ela invade um tecido, no caso, né, você pode ver o crescimento normal e essa parte invadida, né? A nomenclatura delas já muda um pouquinho. Se nas benignas nós tínhamos falado de oma e de adenomas, a gente muda um pouquinho para introduzir alguns tipos de novos sufixos. No caso dos não epiteliais, a gente utiliza sarcoma. Então aí você tem que colocar ainda mais a terminologia da benigna. Lembra que era adenoma, papiloma? Então quando a gente fala disso, a gente pode falar um adenosarcoma do órgão tal. Se for nas epiteliais, a gente utiliza o sufixo carcinoma. Então temos, no caso do tecido epitelial de revestimento, e em tumores mixtos também pode acontecer a mistura dos dois. Temos também aqui os exemplos, né? No caso, o epitélio de revestimento, esse tecido epitelial revestimento, um papiloma, a formação de papilas. Então adicionamos o carcinoma, então papilocarcinoma. Se for no epitélio glandular, é um adenoma, que chamamos de qualquer glândula, é um adenoma, neoplasia benigna. Então, na maligna, a gente chama de adenocarcinoma, tá? O adenocarcinoma de próstata, podemos falar. Agora, nos tecidos epiteliais, não epiteliais, o tecido fibroso. Se for um fibroma, ele fala para um fibrosarcoma. Se for tecido adiposo, um lipoma, liposarcoma. Se um tecido cartilaginoso, condroma, condrosarcoma. Se for tecido ósseo, osteoma, osteosarcoma, tá?
E aqui estamos falando das que são exceções, né? Leucemia sempre vai ser leucemia benigna e leucemia maligna. Linfoma benigno, linfoma maligno. Outros exemplos mostrando aqui, né? Podemos observar na musculatura lisa, que era leiomioma, ela vai mudar para leiomiosarcoma. Tá? Então, onde era oma, vai para sarcoma. O estriado esquelético, rabidomioma, rabidosarcoma. Tá? E assim, né, o que tínhamos falado do glioma, ela muda para glioblastoma. Tá? Ele muda um pouquinho também, no caso, nesses tecidos nervosos. Tá? Lembra do nevo, que era o que desenvolvia depois melanoma maligno, né, no caso. Podemos observar nessa figura um leiomiosarcoma congênito frontal, né? No caso, esse aqui, quando fala leiomioma sarcoma, já é uma neoplasia maligna que invade a musculatura lisa, no caso. O que podemos observar, né? No caso, tecido neoplásico com altas celularidade de atipias, composto por células fusiformes, né? Você vê a forma, né? O caminho que elas seguem, em forma fusiforme. Então, toda descontrolada, com vários núcleos. É óbvio também que nós vamos encontrar células normais também presentes, mas bem poucas. Aqui da neoplasia maligna temos o carcinoma epidermoide da pele, no caso podemos observar, elas crescem em blocos, se observa em blocos, crescem em blocos, ele vai atingir um epitélio de revestimento, que no caso é a pele, a queratina no câncer continua crescendo, porque essas, no caso produzem, né, a queratina, essas pérolas, né, chamadas assim, pérolas córneas, elas se obstruem e começa esse crescimento descontrolado, no caso. Tem irregularidades nessas glândulas, né? Aqui está. Aqui o que a gente chamaria o centro dessas glândulas ou pérolas córneas. Tá? São os tamanhos são diferentes, são absurdamente grandes. Observemos aqui, né? A seta está mostrando essa glândula obstruída, né? Ou pérola córnea presente. Bem, pessoal, então acho que ficou claro. Qualquer dúvida, né? Estamos aí, vocês sabem meu número, meu celular, meu e-mail. Fica à vontade para qualquer dúvida que a gente resolve junto, tá? Fica com Deus. Tchau.